Essa só saiu agora. Isso é a renúncia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Renúncia. Rocinho, está tudo em ordem? Está tudo bem e contigo? Também, sempre a 30, sempre a 30. Apesar de a 30 depois tem que ser. Com o frio que está, é preciso ter cuidado com o gelo que vai na estrada. Pois, 30 graus dava jeito, realmente. Pois, também é verdade. Olha, tu com 30 graus nesta altura do ano, Jesus, que maravilha, fixe! calção. Temperatura normal, não é? Este não foi o... 30 graus neste momento só se for encostar à lareira. É, ou se tivesse aí outra fonte de calor qualquer. Não, é impossível ter outra fonte de calor qualquer. Sim. Conforme vai as condições de vida, ou é lareira, ou passas frio debaixo do cobertor. Ah pá, tu numa mantinha ao lado da mulher, ou Rocinho. Quer dizer, estás com 30 graus, Bem, isso é tá outro bom. tipo de calor. É outro tipo de calor para outro tipo de podcast. Muito bem. Relativamente aqui ao nosso, sim, alguma renúncia do podcast anterior? Ui, muitas críticas construtivas. Sim. Mas isso depois são opiniões de cada um. E pontos de vista, E é verdade. ainda bem que podemos ter essas opiniões e vivemos num mundo que podemos, vivemos num país que podemos ter essas opiniões. É normal. Para já. Por isso é que é um debate, uma discussão, uma conversa. Não, Para nós exatamente. debatermos. E quando nós trazemos convidados, é sempre engraçado isso, porque, olha, ainda neste com o Gufa, nós tivemos ali alturas em que estávamos os três a falar do mesmo assunto, os três com um ponto de vista diferente, e isso é engraçado, porque se Não, calhar. mas isso é normal, é É, normal. Se e não fosse assim, nem havia não havia motivo para ter a conversa, porque é isso, temos de estar exatamente. todos de acordo, não valia a pena estarmos aqui a conversar. Sim, e se não Eh, conseguíssemos também, porque temos três opiniões diferentes, não conversar, ia dar ao mesmo. sim, claro, e ainda bem que conseguimos conversar, ter opiniões diferentes, se calhar percebermos o outro a perspectiva e pôr-nos do outro lado e observarmos as coisas, se calhar de uma forma diferente que É, não tínhamos exatamente. observado, não é? E se calhar os três juntos já nos dão uma perspectiva mais macro do que realmente se está a passar e sobre o assunto que nós Sim, estamos a sim, sim. debater, não é? Claro que sim, claro que sim, claro que sim, sem sombra de dúvida. Acima de tudo, conseguimos debater, conversar, discordar, sempre com respeito. É E o alguma importante. elevação, não é? Nós vemos às Mas vezes sim, elevação é programas nas normal. televisões em que isso não acontece, não é? Pois, diga-me jovem, diga. Não deixe, não deixe. Pois, Mas ao pronto. menos isso, ao menos vamos conseguindo construir uma conversa normal, Sim. civilizada, acima de tudo. Ouvi, temos sempre gente a trazer temas que eu digo-te uma coisa, mas pronto. É assim Tudo mesmo. tudo diferente e sempre interessante debater temas É, diferentes. Eu, por é. acaso, gosto do formato de debater certas coisas, porque há situações que nós nem nos deparamos, nem olhamos para aquilo. Ou seja, nós não estávamos a pensar daquela forma e Sim. são temas sempre diferentes que às vezes, faz pensarmos dali ou refletirmos dali para a frente de uma maneira nova. É verdade, passa por aí. Pois E tu por tu isso, fazias vai a ideia que noutros países havia um apoio à natalidade diferente do de cá, com muito mais, Russo, 2 vantagem. anos com a criança, Russo. Mãe, prontos, mas eu já olha, eu por acaso depois fui ver, existe país na Europa que dão 3 por exemplo, não é? 3 anos? Sim, sim. Mas passamos Outras à frente. realidades, outras Não, realidades. passamos à frente. São É, aqueles países que, eh, mais nórdicos, que se calhar têm uma ideia e uma sim, percepção e uma da vida. organização da sociedade diferente. Sim, sim. Sim, sim, mas depois, o mais importante, eles vivem a vida. Ou seja, eles não trabalham, eles trabalham, para viver. Estás a entender a lógica? Sim, Eles não vivem para para trabalhar. trabalhar. Sim, sim. É uma diferença aqui grande. Ou seja, Mas não tem tem os nossos solinhos, Russo. Não tem os nossos não, 30 não, graus. não tem, mas tem Tem mas outras, tem uma outras coisas. remuneração suficiente para ficar Quando quiser. absorver o sol. Ora bem, e só dar aqui uma ressalva. Tu que nos estás a ouvir, ainda não vieste, mas há de vir. Há de vir cá Sim, sim. parar. Ao próximo. Há sempre um próximo. Sim, vamos coordenando aqui na medida também das disponibilidades. Sim, vamos para o nosso naipe de copas? Vamos, sim senhor. Vamos lá então. Naipe
de copas, sempre relacionado com o tema aqui do nosso Portugal. E para esta semana trouxemos o protesto da polícia. No passado dia 7 de janeiro, Pedro Costa, de 32 anos, e polícia da PSP desde 2019, iniciou uma vigília solitária junto à Assembleia da República. O motivo? As más condições salariais e de trabalho na polícia. A este protesto foram-se inicialmente juntando vários colegas, tendo alastrado ao longo dos dias a outros agentes da PSP pelo país fora, bem como a outras forças de segurança como a GNR e guardas prisionais, com vigílias também noutras cidades. A entrada em vigor do novo suplemento de missão de 700 euros na Polícia Judiciária e o facto do mesmo não ter sido atualizado nas restantes forças policiais terá ajudado na tomada da decisão, pois foi considerado discriminatório pelo próprio Sindicato Nacional da Polícia. Pedro Costa garante que não se apresentará ao trabalho até que a situação seja resolvida, o que certamente o levará a ser alvo de um processo disciplinar que poderá culminar na expulsão da PSP. Ao longo da semana fomos sendo alertados para várias situações pela comunicação social, nomeadamente ao nível do estado das viaturas, das instalações onde trabalham e das condições salariais, onde ficámos a perceber, por exemplo, que o salário de início de carreira na PSP é de 900 euros, que com os diversos suplementos e depois de aplicados os descontos, chegará na melhor das hipóteses aos 1050 euros, ou seja, 350 euros a mais que apenas o suplemento aprovado para a PJ, ou 230 euros a mais que o salário mínimo nacional. Rocinho, Diga. achas que se justifica esta reação da polícia? Eu vou passar as palavras que o senhor Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública passou. Ok. E não vou transcrever, mas vou Citar, de certa maneira. citar, não é bem citar, mas porque não tenho aqui as palavras escritas ok. a fundo. O senhor Diretor da Polícia de Segurança Pública disse que, e bem, a meu ver, se encontra solidarizado com esta manifestação, percebe os motivos desta manifestação, concorda com a manifestação, mas para que exista um sentido de responsabilidade para que ou seja, os votos que a polícia fez para o exercer essa função sejam cumpridos. Ou seja, que é fazer cumprir a lei, fazer cumprir a Constituição e fazer cumprir o mínimo exigível para que haja polícia e policiamento em Portugal. Sim. Ou seja, partindo do princípio que o senhor Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública diz isto, é porque realmente se calhar as condições não são boas. Isto dá um pano para mangas, o que tu disseste. Tu lembras-te há uns tempos atrás falarmos porque é que não existiam mais gente a enverdar pela carreira militar, de polícia, da guarda. Bombeiros, E chegámos a trazer os bombeiros? Sim. eu disse-te as condições salariais, que é o motivo porque as pessoas trabalham, é preciso ganhar dinheiro, é a realidade, não é? As Sim, pessoas sim. vão trabalhar porque precisam de ganhar dinheiro. Se tu olhas para este valor, ou seja, a diferença do ordenado mínimo para o vencimento de um Agente em início de agente em carreira, início de carreira, com os suplementos qual, e tudo, qual é a são diferença? 230 euros. 230 euros. Mas o pessoal esquece é que um agente em início de carreira tem uma deslocação. Ele não vai trabalhar onde vive. Bom, se tiver E muita sorte. geralmente, pelo que eu percebi durante as reportagens que Muitos faziam, anos. 8 anos, exatamente. Não, 8, eu tenho conhecimento de 10 para cima, mas não interessa. Ok, Tu, esses 250 euros ou ficam-te em viagens para vir visitar a família uma vez por mês e depois tens o teu alojamento lá, tens de pagar. certo, Tu não vais comprar uma casa onde vais ficar 8 anos, digo eu. certo, Não sei, mas, certo. ou seja, tu olhas para estas condições e tu dizes: queres enverdar por uma carreira com estas condições? Condições que não é condições de trabalho, é estas condições de vida. Sim. Aliás, eu acho que foi precisamente esse chefe da PSP, ou foi um sindicato, não preciso. Diretor Nacional. Exatamente. Que disse. Respeitinho. Respeitinho. Não, atenção, Sr. Agente, veja lá.
que disse que o que é mais atrativo? Ir para a PSP, onde estão, lá está, 8 ou 10 anos fora muitas das vezes, ou a maioria das vezes, do seu local original, para ter este tipo de vencimento, ou ficar até perto de onde mora e ir trabalhar, olha, como nós falámos, para a caixa de um supermercado, daqueles que se estão a implementar em E Portugal, e cujo salário de entrada já é superior ao das forças de segurança. verdade, verdade, Eu não sei qual deles completamente é de que acordo. foi, mas um Agora, deles comentou isto. pior, tu ganhas estes 1.050 euros, foi como disseste, não foi? Foi 1.050 euros. líquidos, já com os Sim, ok. suplementos Sim, todos e ok. subsídios de alimentação, Exatamente, exatamente. Tu estás a aplicar aqui subsídios de risco, de subsídios de fardamento, fardamento, subsídios de exatamente. alimentação, ou seja, tu estás a receber por um risco, mas o que tu recebes realmente não é nada em relação a quem trabalha fora num supermercado, por exemplo, sem querer denegrir ou inferiorizar quem trabalha no supermercado. Não, a única Longe situação disso. não, a única situação equiparável é tu seres um PSP, destacado na esquadra da Amadora e trabalhares numa superfície dessas na Amadora, porque de resto nada é equiparável. O Não, não subsídio é. de risco para trabalhares, e digo Amadora porque é das zonas mais violentas, como nós sabemos. Ah, Não é violento. não? Ah, Não, tens de ser sensível. Ih, Jesus. É tipo Olha o cancelamento, moço. violento qualquer. Não, sensível, era isso que eu queria dizer. Violento é Já é qualquer tarde. estádio. Não, violento é qualquer estádio em Portugal, o resto é Sim. sensível. Ok, tens razão. Local mais sensível do que a Amadora, pelo que nos fazem chegar na comunicação social, não tens, não é? E nós tivemos aí estações de televisão a fazer reportagens com os próprios polícias, não é? E vimos um bocadinho também aquilo que eles estavam sujeitos, não é? E até porque um caixa de supermercado, por exemplo, o supermercado há de estar aberto, imaginemos, das 8 da manhã às 10 da noite, não é? E muitas Tem das um vezes horário, tu não trabalhas de noite, não é tens isso, ou tal e seja, qual. e tu depois esquece-te que esses ordenados de quem trabalha, por exemplo, no supermercado, depois quando trabalham ao fim de semana ou à noite, têm subsídios noturnos ou subsídio de fim de semana, o que vai equiparar esses ordenados depois. Sim, sim, Então, por isso, isto é treta. As pessoas sim. têm que dar condições para quem trabalha. Sim. Estás a entender? Agora, concordo. E já falamos sobre E isto nós vamos várias vezes. buscar este tema mais à frente, e vamos assinalar este tema mais à frente, porque não vamos adiantar, mas Sim, depois vou buscar o tema. Vamos buscar aqui certinho este sim, exemplo. Certinho. sim. Não, e eu queria te fazer aqui uma questão. Queria que também me dissesse o que pensas, que é, ok, nós temos esta situação e, pelos vistos, nestes últimos 2 meses, há algum setor do Estado que não esteja em greve, Russo? Ou Opá, com protestos? mais à frente vou dizer qual é. Pronto, ok. Mas pensa o seguinte: nós temos. Todo o resto tem, ou seja, todo o setor do Estado em que trabalhem comuns mortais, que tenham um vencimento inferior a 2.000 euros, tipo, já estou a esticar para lá para cima, estás a ver? Estou a Sim, esticar muito. sim, Todos esses estão em greve. sim. Mas Ou em greve ou a tentar, melhorar em protesto, sim, até porque a polícia não pode fazer greve, exatamente. Agora, mas onde eu queria chegar era: nós temos isto a ser visto nos diferentes setores do Estado, hum, em que toda a gente se está a queixar do salário, e é normal, não é? Todos nós temos noção da inflação que nós tivemos e da carga fiscal e tudo mais, das taxas de juro. A questão aqui é a seguinte: estarão os polícias com uma melhor condição, por exemplo, que os professores? Por exemplo, em que os polícias têm sítios onde dormir, e não, os não, não, professores não, têm não. que arrendar casa. Entendes onde eu quero chegar? Sim, 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 sim. Não, mas isso também não se aplica. Os polícias têm sítio onde dormir, os que têm, e as esquadras que têm. E isto estamos a aplicar à polícia. Na GNR, sendo uma força militar, tem camaradas, tem mais algumas Isso, facilidades, isso. pronto. Mas a polícia não tem estrutura para todos os polícias. Há polícias que alugam em conjunto uma casa para poder dividir as despesas
para Sim, conseguir colmatar o dinheiro que recebem com aquilo que têm de enfrentar no seu mês, não é? sim, Ou seja, isso aplicaria-se se realmente, ora bem, este tem uma diferença porque consegue ter um alojamento pago pela própria força ou pela própria estrutura profissional. Não é o caso. sim. E uma. Existem casos, sim, existem casos em que existem esquadras que têm capacidade para ter camaradas, mas mesmo essas esquadras têm capacidade para um certo número, depois Sim, quando ultrapassa já não consegue abranger para todos. exatamente. Já viste as condições das camaradas na Pois televisão? também tivemos acesso a imagens, como é Não óbvio, é? não são É de todas. benzer. Há É tipo, algumas, exatamente, mas as que nós vimos, não é? Pronto. Depois também não, se mostra, é sempre o pior, como é isto é óbvio, assim, e tudo não, mais, claro que se mostra o pior, mas porque se existe. Ou o seja, melhor há o melhor polícias que estão naquela situação. Não são sim, todos, sim, mas exatamente, como é não é óbvio. só tanto, bastava um. Eu continuo a dizer, É, é isso, bastava um que já era demais, é isso. E já para não não é? falar dos carros, não é? Prontos. Da condução dos Sim, carros. não é? Tipo, é daquelas coisas, tu não podes, confiar a segurança ao Estado quando o Estado não permite ou não dá condições para que essa segurança seja aplicada nas ruas. Sim, sim. E aqui uma segunda provocação russo que é. Ai, não eh, me provoques. não, provocação no sentido Eu estou a de. brincar, vá. Não, quando eu provoco, tu sabes. No sentido de. Ok, tem-se falado muito naquele suplemento da PJ de 700 euros. Ok? Nós, não É um conhecendo. suplemento que espera aí, mas é um suplemento que diz. Não, não, não. É aí. Nós, não conhecendo a realidade e tudo o que gira em torno das diferentes polícias, mas tendo uma noção mínima, nós temos perfeita noção que a PJ precisa ou é justo ter algo deste género, não é? Porque muitas das vezes tu tens polícias da PJ que estão infiltrados, anos e coisas do género e tudo mais. Um, Aqui o que eu te queria perguntar era, e como é óbvio, houve polícias a dizer que querem o suplemento exatamente igual, o que eu também partilho da, oposição, da posição de todos os partidos, seja e do governo, né, ou da maioria dos partidos e do governo, em que diz que tal não é justo e não pode ser equilibrado, nem visto desta maneira. A questão aqui é a seguinte: tudo bem, 700 euros. É muito dinheiro, muito, nos dias de hoje, mas não poderia o governo ter atribuído um suplemento de missão ou uma atualização do suplemento de missão da PSP e da GNR, melhor Não qualquer sei se é coisa, legal. como fez? Não sei se é legal. Ou seja, Será que enveredar terias, pela legalidade? pois, Ok. terias a fazer uma discriminação depois de outros polícias da mesma força e uns recebem e outros não recebem. Não, 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 para Eh, todos. PSP, GNR, sim, mas isso ok. Eu guardas aí prisionais, concordo. para Por todos. exemplo, diz-me assim, são 700 € que não são mensais, são 700 € de subsídio que acho que é anual. Posso estar, Eu, não eu estou tinha ideia enganado, que acho até eu. eram mensais, mas não é em todas É? as, mas não é em todos os casos. Ok, Também. pronto. Mas então mas também não há problema. O que eu ia acrescentar, ou seja, tu esses 700 € era o que todos deviam receber. A questão é que, como não conseguem subir o ordenado de uma forma direta, dizerem explicitamente: "Nós vamos subir o ordenado destes Eu também senhores", acho que era mais ent fácil, Russo, aqui então entre nós. não, não, mas isto é uma forma de não assumir. Isto porquê? Por uma questão, acho eu, específica, ou seja, eles para não assumirem o ordenado direto, nós vamos subir 700 € esta força militar. Porquê? Porque no futuro, se quiserem, cortam aquele subsídio. Porque é um subsídio, Pode passar por não aí. é ordenado. Certo. Ou seja, não é vinculativo. Não é para a vida toda. Pode passar por aí. Percebes? Ou seja, e Mas como porquê que, querem. por exemplo, E não depois há outra atribuem questão. E há outra 200 questão. euros às outras Mas há, forças? Ou mas há outra algo? questão. Há outra questão. É que tu, ao aplicares este subsídio, estás a aumentar o ordenado. E, E o IRS? entretanto, não. Entretanto, eu escapou-me o que é que eu ia dizer. Hum,
Não, a questão aqui Continua. sim, não, porque a questão aqui é, ok, aumentaram em 700 euros a PJ, eu acho justo, porque lá está, eles às vezes estão anos infiltrados, pá. Mas não são todos. Exatamente. Mas o porquê também de não fazer uma atualização, seja em 100 euros ou 200 euros para as restantes forças, entendes? Não sei. Precisamente Não sei. a precaver esta situação. O que eu não concordo Será que há é algum interesse por parte do poder político em manter a PJ contente? isso. Será que há? Não sei. Agora que estes valores deviam ser aumentados a todos. A todos. Não, lá está, porque como é óbvio, tu Ah, aumentas uma força e as outras ficam a ver navios. Ó russo, por, por muito sério que tu sejas, e estou aqui para defender a lei e a pátria e tudo mais, e os cidadãos. Tu vês uma força a ser aumentada a sua remuneração e as outras não, quer dizer, isto causa desconforto. Somos todos iguais, mas uns mais iguais que Iguais que outros. outros. Pronto, também É que pode ser eu vou isso. escrever isso, vou bordar, Vamos fazer um fazer quadro, umas t-shirts com isso. fazer uns t-shirts, somos todos iguais, mas uns mais iguais que outros. Parece-me bem. Parece-me bem. Não, é o que é, acho que é esta a realidade. Sim. É assim, não podemos comparar porque são forças Diferentes. diferentes, Concordo a 100%. dirigidas por estruturas diferentes, ok, mas que está tudo mal, está, tudo. Não é só aquelas, é tudo. Tem todos de receber, ou seja, consoante o seu trabalho, os seus riscos, as suas funções. Sim. E eu continuo a dizer que a polícia é muito mal paga. Então, são mais de Continuo a dizer, 230 euros que o salário mínimo. Pá. pois, Atenção. se Meu calhar há Deus. muita gente que tira isso em horas, mas passando à frente, Sim. Em são sábados. todos muito mal pagos. Depois vem-se queixar que não tem candidatos para se alistar às forças. Depois vem-se queixar que não temos elementos suficientes para manter nas esquadras. Depois vem abrir vagas para pessoas como os. Pronto, não vou comentar, Sim, senão não, vamos ser cancelados desta vez. e fechar as quadras e como é que é por uma questão de organização e etc. Depois fecha as quadras. Nunca é porque não temos, porque não há ou porque não está Pois, tudo bem. não, Não, é para organizar, porque não é para faz sentido, organizar. está muito disperso. Não faz sentido. Então vamos ter aqui um esquadro aqui para 20.000 pessoas, quando podemos ter ali aquela a 50 quilómetros. E depois Sim. quando precisas de alguma coisa, olha, só se forem de helicóptero. É, O tempo que demoram lá a chegar, minha não é? nossa. Não, fica. Os ladrões já estão em Espanha. Se já fugiram. Não, fica aqui o registro. É mais um setor público, não é? Do Estado. E em greve. tu vendo este panorama todo, quando tu não podes confiar a tua segurança no Estado, então ficamos como? Hum, Só foi que então era uma partida. Como é que ficamos então? Sim, não. Se Wagner. não, Temos, se não, está bem. temos que chamar as Wagner. Pronto, só quis dizer isto. Sim, vamos chamar as Wagner. Muito bem. Não, fica aqui o nosso registro, porque não tínhamos falado nunca deste setor aqui. É mais um em protesto. Nós. Isto não se trata sequer de bater no ceguinho, não, nada disso. Mas são muitos sinais, são muitos setores. Eu acho que começa a ser cada vez mais claro que é preciso redefinir prioridades. E se calhar betão e se calhar outro tipo de ajustes diretos deviam ser mais escrutinados e fiscalizados, como nós estamos vindo a falar. E se calhar com isso já poderíamos resolver, olha, pelo menos estas últimas greves e manifestações. O segundo t-shirt vai ser: precisamos é fiscalização. Não, isso vai nas costas delas todas, Russo. Mas estava. Mas fiscalização. À séria, sim. Não é PID. Não, nada disso. É fiscalizar.